Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, o podcast da Argus Media sobre os principais assuntos dos mercados de commodities no Brasil e na América Latina. Eu sou Flávia Pierre, eu sou editora de gás natural aqui na Argus do Brasil e hoje eu tenho um episódio especial do Falando de Mercado para falar do mercado de gás natural do Brasil, chegando aí no seu primeiro ano da liberalização do mercado. Então eu convidei Márcio Félix, que é CEO da ENP Energy Platform e foi o idealizador do Gás para Crescer, uma iniciativa de 2016 que ajudou a trazer o mercado de gás natural no atual estágio. Márcio Félix foi também secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Obrigada, Márcio. Eu que agradeço, Flávio. Então vamos lá, vamos conversar um pouco aqui sobre o nosso mercado, né? Sobre como que a gente está nesse primeiro ano da liberalização do mercado de gás. Então só para citar alguns desses desenvolvimentos, né? Antes a gente tinha somente a Petrobras como fornecedora de gás natural, agora a gente já tem ali quase 10, né, quase uma dezena de fornecedores. Temos as distribuidoras com contratos, mais de um contrato, né, tentando diferenciar os seus indexadores, os seus preços, a sua forma de contratação. A gente tem a indústria tentando entrar no mercado livre, livre acesso às infraestruturas essenciais, aos pipelines. Então tudo isso que foi pensado aí nesse processo do Gás para Crescer. Então eu quero te perguntar, era isso que o senhor tinha em mente em 2016, quando teve essa necessidade de começar o Gás para Crescer e planejar a abertura de mercado? Essa é uma pergunta bem desafiadora, né? Porque, na realidade, o mundo não começou em 2016, né? Então, existe uma história pregressa, né, que a gente tem que respeitar. E ao chegar no Ministério de Minas e Energia, lá em meados de 2016, foi-me feita uma pergunta, né, pelo ministro, Fernando Coelho Filho, o que você vai fazer com essa questão da Petrobras estar resolvendo vender ativos, como é que você vai fazer? O mercado vai mudar, o que você vai fazer? E aí eu tive que pensar, né, eu estava preparado para responder várias outras perguntas, mas não essa pergunta, né, e eu falei, vamos fazer um programa para cuidar do assunto. E aí eu fui tomar pé do que existia, né? Conhecia um pouco, né, vou trabalhar nesse setor, conhecia um pouco da história e o fato do gás sempre ser meio assim em segundo plano, né? Então a gente teve a abertura do setor de petróleo e gás no Brasil. Em 97 tem a Lei 9.478, que ficou conhecida como a Lei do Petróleo, embora tratasse de petróleo e gás. O gás nem foi mencionado. Não foi mencionado. Então a turma do gás pediu para se criou uma lei para o gás em 2009 e essa lei acabou não, vamos dizer assim, não vingando, né, não acontecendo. Então ficaram uma série de tratativas, ficaram várias coisas aí por não resolvidas e aí estavam tratadas num GT, né, num grupo de trabalho, portaria, não sei o que lá, um número lá de peraí, o que é isso aí? Não dá para transformar isso numa marca, num nome de fantasia para comunicar. Quem são os atores que trabalham nesse setor? Quem que a gente tem que ouvir? O que se espera? Então, o programa, assim, o que eu esperava do programa fosse colocar um fractal nas ruas aí, como a gente vê, o gás se tornou um ser vivo. Assim, o gás passou a ser um personagem e está sendo tratado, puxa daqui, puxa dali, então o que eu espero, né, esperava naquele momento é que fosse dada a devida importância, não que o programa fosse seguir um determinado caminho ou outro. A velocidade, a gente fez muita coisa comparada com a Europa, né? Comparou o Brasil com a Europa, como se os estados fossem os países, né, com a legislação. Foi feita uma certa comparação e se disse, na Europa a abertura demorou 20 anos e foi mais radical até do que no Brasil, que foi imposta, vamos dizer assim. Não foi, pelo menos voluntariamente, a Petrobras, durante um tempo, e com esse acerto, com essa concertação que houve, teve esses movimentos que permitiram chegar já nesses resultados. Então, o que eu esperava era isso aí, que o gás tivesse a importância que ele merece.
falar gás, né? Acho que é interessante. Isso que o senhor falou, né? De falar gás, o nome do programa tem gás, né? Não tá ali um anexo do petróleo, né? Ele é um personagem próprio. Tem vida própria, virou protagonista. A gente vê aqui vocês da Argos Media aí, fazem parte desse novo momento. Agora vocês já existam, já tenham vindo, mas enfim, a mídia do gás, vamos dizer assim, se tornou também relevante nesses grupos de debate, tem integrado a tribo, vamos dizer, do gás. Continuando falando sobre o passado, mas jogando para o futuro, né? O Gás para Crescer, ele ficou famoso, né, por ter os seus grupos, os seus fóruns, trazer os agentes. As pessoas hoje, você conversa com as pessoas, elas falam, eu participei do grupo tal, eu fui do grupo de comercialização, eu fui do outro grupo, né, tem as histórias e tal. Isso foi uma coisa muito interessante do processo. Eu queria que o senhor descrevesse para a gente um pouquinho qual era a estrutura do Gás para Crescer, até para quem não conhece, né, para quem não vivenciou, e principalmente porque ele trazia todo mundo junto. Então trazia a Petrobras, o Ministério, o regulador, a ANP, o CAD, né, o órgão antitrust, as empresas, muitas vezes grupos que estão em posições ali divergentes do mercado, então os consumidores, mas também as distribuidoras, mas também o produtor, né? E eu queria então ouvir um pouquinho do senhor como é que é fazer essa concertação, né? Porque você tem alguns momentos que planejar, negociar, conquistar apoio, angariar apoio, né? Em alguns momentos também, imagino, ceder. Então como é que foi a construção do Gás para Crescer e esse processo de negociação? Talvez ao longo da minha vida, em escalas menores naturalmente, eu tive a oportunidade de exercitar situações como essa. Então sempre fui desse perfil mais negociador, mais articulador, diplomático. E eu vi ali a oportunidade, não só a oportunidade, mas a necessidade, primeiro que era um pouco tempo que se tinha. Era um governo temporário, governo de transição. Então tem ali 2 anos e pouco para fazer as coisas. Então, por você não ter muito tempo, tinha que ser rápido. Então tem que citar uma personagem aqui, que é a Simone Araújo, com quem eu fui, depois daquela conversa com o ministro que eu citei agora, eu fui conversar com ela. Ela era diretora de gás natural. Ela era diretora do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, dentro da Secretaria de Petróleo e Gás e Biocombustíveis. Então ela que já veio falou do GT Portaria e tal, aí veio o nome da fantasia e tal, que a gente, na época, inclusive, conversou, né, Flávia? Você está na gênese também desse nome aí, né? Criou-se um nome e havia uma expectativa, né, em relação à questão da saída da Petrobras, voluntário, porque estava vendendo ativos, posicionamento do CAD, então tudo era novo, então havia uma motivação grande dos atores. A gente criou a gente chamou de núcleo operacional, a pessoa que chamou-se núcleo estratégico, não, núcleo operacional, que era o Ministério. Senão quem está fora fica chato, né? Pô, não sou estratégico. Exatamente, então a gente chamou de núcleo operacional, Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética. Então a gente já juntou a força, vamos dizer assim, governamental direta, né? Além de, claro, vários outros ministérios, várias outras coisas participaram, mas o núcleo operacional era esse. E aí eu cheguei para Simone e falei, quem é essa turma do gás? Me diga assim, me bota tudo tem que caber num slide, bota numa página, projeta aí quem é essa tribo do gás. Vamos botar umas círculos, né? Quem é o mais mauzão, quem é o menorzinho, vamos botar aqui essa turma. Aí, claro, Petrobras, Ministério, enfim, governo, Congresso, os grandes consumidores. E aí, mas como é que eles são representados? Aí surge uma série de associações e algumas empresas, pelo seu protagonismo, pelo seu gigantismo, também tinham recebidas individualmente, e todo mundo que quis. E aí academia, centros, vamos dizer assim, pensantes na energia do país, grandes consultores, enfim, voluntários que apareceram com conhecimento, vários escritórios de advocacia, vamos dizer assim, de pujantes no país. Então criou-se um mutirão, e aí quando chamava para uma reunião no Ministério, superlotava, e aí a gente teve que organizar, né? E aí dividir em grupos. Criamos no espírito olímpico, né? Eleição sempre o pessoal gosta, né? Então, dá debate, né?
Então a gente criou, para cada grupo tinha um relator e um coordenador. Então teve grupo que teve quase eleição teve disputa para ocupar essas posições, e a gente procurou equilibrar esse jogo entre atores que muitos nem se conheciam, e a gente procurou listar o que tinha em comum em todos eles para a agenda andar. Não adiantava concentrar em pontos que, mas o ideal seria fazer isso, mas o ideal já se tentou fazer várias vezes e não se conseguiu. Vamos procurar fazer o que é possível nesse curto espaço de tempo. E o Gás para Crescer, pelo tempo que tinha, né, o Gás para Crescer ele inspirou também outras iniciativas aí dentro do Ministério, já no nascedouro, não depois. Mas algumas outras iniciativas até andaram mais rápido que o Gás para Crescer, no Congresso, falando. E o Gás para Crescer esbarrou num limite lá no Congresso dessa nova lei do gás. Aí houve a mudança de governo. Eu ainda continuei trabalhando mais uns meses, né? Quer dizer, eu tive a oportunidade, né, antes de mudar do governo, eu estava como secretário executivo, então minha preocupação foi preparar a melhor transição possível, a melhor passagem de bastão possível para que os programas não se perdessem. Então, para que a memória passasse, eu também procurei cuidar para que algumas pessoas-chave não saíssem do Ministério na mudança de governo. E aí eu acho que a gente conseguiu depois, ao ter conversado com a equipe do novo governo, na época lá, 2018, e eu com posição de que não estava no próximo governo, então eu fui bastante tranquilo para falar o que eu exatamente pensava, coisas que agradaram, coisas que não agradaram tanto, mas que fizeram ter uma reflexão, especialmente da equipe econômica, né, que participava daquele debate, da equipe de infraestrutura, que eram as duas áreas que a gente conversava. E depois, como eu continuei no governo, tinha oportunidade de... Só que é como se entra o governo anterior não existe, sei lá, não é que não existia, mas... Então começa no Brasil tem essa ruptura, né, entre... Aí começa a discutir ao mesmo tempo. E o gás, vai fazer o quê e tal? Aí houve uma ideia, né, do caso do ministro Paulo Guedes, de fazer mexer no gás, uma coisa... Aí queria chamar de choque liberal no mercado do gás, enfim. E aí, numa reunião lá com ele e tal, que até o nosso ministro Bento não pôde comparecer, houve um debate. E aí, ele falando da Previdência, que nova Previdência, eu falei, por que tal novo mercado de gás, né? Então, um choque liberal, botava com um subtítulo depois, né? E aí ficou o novo mercado de gás, que acabou aproveitando o que veio do Gás para Crescer. O nome Gás para Crescer acabou, para muitos ainda prevalece, né? Mas enfim, isso é detalhe. Mas o novo mercado de gás, ele teve alguns avanços, né? Acho que houve um trabalho muito grande também junto a um ator que na época não foi tão trabalhado, foi o Tribunal de Contas da União. Poder Judiciário se trabalhou, de um modo geral se trabalhou mais, né? Não quando Poder Judiciário, mas enfim, tribunal. Mas outros tribunais houve debates com outros para evitar esses questionamentos, e especialmente com o Congresso, onde teve Sergipe já foi uma consequência, né, que o novo mercado de gás eu fui um dos que briguei lá porque só queria falar do gás do pré-sal, foi no gás do pré-sal da Bacia de Sergipe Lagoas e outras oportunidades. Então, e agora a gente começa a ver essas outras oportunidades surgindo, né? Bacia Sergipe Alagoas, outras... Inter, como nossa empresa, nossa startup está trabalhando, nós já estamos iniciando agora uma produção de gás aqui importante aí na Bahia. Então, numa nova fronteira. Onshore, na bacia de Tucano Sul. Então, que não é uma bacia mais tradicional, mas ela tem uma vocação para gás. Então, assim, foi feito um trabalho de passagem de bastão, depois eu saí e fui para o campo de jogo, né, para ajudar a fazer isso acontecer. E eu acho eu costumo dizer que só é sustentável o que permanece, né? Então, não pode depender de pessoas. Então, acho que os atores mudaram, o Ministério mesmo já trocou várias pessoas, enfim, a Simone hoje é diretora da ANP, então tem vários personagens. Então, eu brinco que esses programas, se ganhasse um prêmio internacional desse aí, o pessoal fosse receber, não ia ter A380 que desse conta de levar todo mundo, né? Porque o Ministério, sei lá, 5 pessoas no Departamento de Gás Natural.
e sei lá, mais de 2.000 pessoas trabalharam para fazer esse gás acontecer, consultorias, e não se gastou nada, porque as associações tinham suas consultorias, todo mundo foi trabalhando. Esqueci de mencionar também essas grandes consultorias, empresas de gás, várias, enfim, várias trabalharam voluntariamente. Pessoas de outros países também se interessaram. Então foi um grande mutirão, e a gente, eu acho que não pode perder essa energia que está associada ao gás, né? Além da própria, né? E de uma forma muito junto, né? Então é isso, não teve um agente que levou mais, ou que foi. Tava todo mundo participando junto, vendo, balança na peneira, vê o que fica de que todo mundo traz aquela ideia, e acho que isso é um dos grandes segredos aí da iniciativa. Realmente eu acho que, não, quer dizer, a gente não pensou tudo isso antes de começar, porque não sabia nem qual seria a resposta, né? Qual seria, mas a resposta foi muito, muito intensa, né? O nível de participação e o grau de competência, os estudos já feitos. Então, assim, eu não tinha condição de participar dos debates, né? Então eu ficava lá assistindo, aprendendo, né, com os debates, então ajudava só a equilibrar as coisas para... Então esses grupos de uma altíssima capacidade técnica e de conhecimento regulatório, conhecimento da história de outros países. Essas empresas internacionais que estavam começando a chegar no Brasil também trouxeram a experiência de outros países, enfim, então não, porque eu acho que ainda o gás continua sendo, se tornou, né, um fator que eu acho que isso não volta atrás por algumas décadas. Enquanto o gás for o combustível de transição energética, o gás vai ser um tema importante no Brasil. Eu quero, agora nessa parte da entrevista, a gente vai focar sobre o que vai ser do mercado de gás, temos algumas perguntas sobre isso, mas só antes eu vou fazer uma breve pausa aqui. O senhor mencionou, por exemplo, essa coisa, a gente ia chamar de núcleo estratégico, decidimos chamar de núcleo operacional, né? Conhecendo a sua trajetória e o trabalho do Ministério, eu sei que essa é uma marca da sua gestão, né? De colocar os agentes, de valorizar todos os níveis de gestão, de participação, desde o técnico até o ministro, até o presidente da República, participar e trazer junto. E aí eu aproveito, quero ouvir um pouquinho isso, né? O senhor trabalhou na Petrobras muitos anos, né? Começou carreira na Petrobras e teve até uma atuação técnica, né? Trabalhou em plataforma, trabalhou em todas as áreas, depois foi para gestão e para a área de direção. Como é que é essa sua experiência de ter sido de fato, né, um petroleiro, de conhecer, de ter vestido macacão? Como é que isso ajuda na construção do gás para crescer, mas também de ajudar de chegar o nosso setor, auxiliar nas diversas posições de jogo, né, como o senhor comentou? Como é que isso contribui? Eu tenho que fazer uma terapia de vidas passadas, um pouco chegar à minha infância, sei lá. Eu desde pequeno, com 20 e poucos anos, já tinha morado em todas as regiões do Brasil. Então, e sempre, em cada local que eu morava, eu mantinha um olho no nacional e um olho no local. Então, eu era dos poucos garotos assim que eu convivia que lia o jornal local, o que acompanhava a política local, os acontecimentos locais. E, claro, nacional, sempre eu precisava, para ter uma referência, eu mudei para todas as regiões do Brasil, precisava me sentir ainda no Brasil, né? Então, sempre via. E os jornais locais também têm o seu lado nacional muito limitado, né? A maioria, hoje tudo é diferente, mas na época era muito local, era local, e alguns jornais eram São Paulo e Rio, que eram os nacionais, vamos dizer assim. Então procurava sempre entender essas diferenças, as coisas, como que o desenvolvimento acontece em cada lugar, projetos são discutidos e às vezes muitos anos, e eu tomava um partido, né? Eu escolhia assim, eu dizia assim, o que vai acontecer? Eu me envolvia, eu perguntava a pessoas locais o que estava acontecendo. Temas assim eu procurava entender, mesmo com 10, 11, 12, 13, 20, já era mais fácil. Então, assim, na Petrobras, eu acabei sendo uma extensão disso também. Então, eu procurei interagir bastante com a sociedade, até às vezes desobedecendo um pouco os dogmas, né, da empresa, né? Trabalhei 36 anos, desses 36 anos eu fui cedido 2 vezes, né? Então, na verdade, trabalhei 30 formalmente, né?
36 anos eu fui cedido 3 anos secretário de Desenvolvimento no Estado do Espírito Santo e 3 anos no Minas e Energia, no Ministério da Minas e Energia como Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustível e também na Secretaria Executiva. Então ser cedido na Petrobras, muitas vezes as pessoas não voltavam mais. Né? Mas eu cheguei a voltar uma vez. Né? Na segunda eu não voltei, realmente eu não voltei mais, porque também a idade já estava na hora de mudar. Criei um outro destino. Então, assim, lidar com a Petrobras em vários momentos, eu vendo a Petrobras ainda lá em Brasília, quando criança, frequentando uma exposição lá no escritório lá da Petrobras em Brasília, o local onde depois eu fui admitido, né, onde eu assinei meu contrato. Não assinei meu contrato lá, mas eu fui admitido, assinei meu contrato em Salvador, mas eu fui admitido lá em Brasília e saí da Petrobras no escritório de Brasília. Assinei minha saída da Petrobras. E aí eu fui... Então Brasília, vamos dizer que você também morou lá, a cidade síntese, né, dessa combinação desse caldo cultural brasileiro. E então, assim, foi onde eu aprendi, né, onde eu, quer dizer, usei na Petrobras esse conhecimento, aí me levou a eu fui da Petrobras para esses cargos, vamos dizer assim, políticos, chamar assim, embora nunca fui filiado a nenhum partido, nunca, não por não achar que deva, mas assim, para me manter independente. Sempre as pessoas achavam assim na Petrobras que eu queria ser candidato, né, que eu queria entrar na política. Eu falei, olha, o ser humano, né, é um animal político, mas não por essência, eu não quero entrar na política partidária, senão eu não conseguiria fazer essas coisas. Então, de poder circular e também conhecer a Petrobras, acho que ajudou, porque às vezes o pessoal me acusava, assim, dizia assim que eu queria proteger a Petrobras, porque eu era da Petrobras. E a Petrobras dizia que, pô, eu estava, assim, não estava jogando a favor. Né? Então... Acho que esse é o que é mais neutro, né? Quando é crítico dos dois lá, criticado dos dois lados. Então, assim, eu acho que o que ajudou nesse sentido foi entender a sensibilidade da Petrobras para tratar desses temas, seja no gás, seja nas outras áreas, de como que... Eu dizia assim, a Petrobras a gente tem que chegar lá e pedir uma licença para passar, mesmo não estando na lei que tem que pedir essa licença. Vamos conversando porque um contra-ataque da Petrobras é muito forte, entendeu? Então não vale a pena medir força. Então vamos usar a energia, todo mundo a favor. Querem uma velocidade muito maior, mas para a velocidade máxima que dá agora no momento é essa. Vamos trabalhando e a resultante é o que foi possível, né? Muito bem, então falamos um pouco do que foi, vamos jogar para frente? Vamos falar, a gente, né, sabe que o gás é tido como esse combustível da transição energética, né, para a gente pensar numa matriz aí com menos combustível fóssil e pensando nas novas energias, na energia do futuro. E o Brasil está super bem posicionado quando a gente pensa em energia renovável, né? Então a gente tem eólica, tem solar e quem sabe logo mais hidrogênio verde, né? Então queria ouvir do senhor um pouquinho qual que será o papel do gás natural no Brasil nessa nova matriz. O gás natural, né, ele já nasceu com um nome positivo, né? Que gás natural vamos dizer assim, a gente, né, produtos naturais, a gente valoriza, né, no marketing, aí, na coisa, isso já está no nosso inconsciente. E o gás no Brasil, diferente de outros países com economia grande, como nós estamos entre, sei lá, 10 maiores economias, 12, 8, depende da época, né? O Brasil ele é muito pouco utilizado ainda. Mesmo antes dessa questão dele se tornar um elemento, um combustível da transição energética. Então, a gente viu agora com essa questão aí, principalmente na Europa, deram uma espécie de um passo atrás na necessidade que o gás tem, as sociedades, principalmente países que têm necessidade de aquecimento, né? Então a gente vê aqui, nosso vizinho aqui, a Argentina, tem cerca de 50% da matriz energética é gás natural. Então é diferente de nós, então a gente utiliza pouco o gás, então a gente tem a oportunidade de utilizar o gás como energético, de um modo geral, como um elemento de transição energética, porque ele substitui óleo combustível, óleo diesel, no transporte, na geração de energia, a gente ainda tem
coisa. A gente pode produzir um hidrogênio, vamos dizer, azul, não é bem o verde, mas eu brinco que a gente pode produzir o hidrogênio azul esverdeado com gás, que é uma espécie de híbrido flex, coisa do Brasil, né? Que o verde é com energia produzida por eólica ou por fonte renovável. Isso. E o azul com gás natural. É, o então azul com gás natural, porque tem o cinza, que é o gás natural, jogando o CO2 para a atmosfera. Então você estocando o CO2 ou dando outra destinação para o carbono, você transforma ele em azul. E se você puder combinar com com um grau máximo de energia renovável, você consegue fazer o azul esverdeado, que seria a nossa gasolina com 27% de etanol, nosso diesel com... Um híbrido mais sustentável, mais verde. Isso. Para acelerar até, não é para substituir. Lá na frente pode ser tudo verde. Agora, o hidrogênio chama verde hoje, ele é baseado na eletrólise da água. Então, se eu utilizar a água, embora esteja abundante dos oceanos, eu acho que a água também não... A água é uma riqueza, a próxima riqueza que deve ser intocável, né? Então, ele vai ter suas limitações. Mas o gás no Brasil, por exemplo, o sistema brasileiro de energia é quase todo interconectado. Então, essa rede integrada faz com que o Nordeste, que tem uma propensão maior para solar e eólica, né? Onde a energia eólica no Brasil foi onde mais cresceu no mundo, né? Comparando com outros países, né? O solar está começando também a crescer. Agora, o gás, as térmicas a gás, elas têm um papel fundamental para permitir ir ao limite da oferta de energias renováveis, não só eólica e solar, mas também energia das hidrelétricas. Naquele momento que interromper ali a geração porque eólica ou solar... como é tudo interconectado, você precisa e dar uma resposta rápida. Senão tem apagão, tem... Então a gente vê às vezes países da Europa dizendo, nosso país aqui vai ser só renovável, mas ele está numa rede interligada que de uma hora para outra ele precisa de um nuclear. A nossa matriz tem pouco nuclear, né? Sempre é um debate à parte, né? Mas então o gás ele tem esse papel com o apagão que a gente teve aqui chamado apagão em 2001. O gás, o Brasil construiu essa rede de termoelétricas a gás e continua tendo de vez em quando mais várias discussões polêmicas sobre a questão das térmicas, mas a gente tem também um mercado industrial, seja para consumo de energia, seja para, vamos dizer assim, para a qualidade dos produtos, né? O gás como matéria-prima, né? Chamar assim. Inclusive para fertilizantes. Exatamente. Né? O Brasil é uma super produtor agrícola, mas é altamente dependente da importação de fertilizantes feitos a gás natural. Vindo de locais que tem um gás a um custo bem mais... É um custo não, mas é um preço bem mais acessível. Então o gás no Brasil, ele, vamos dizer assim, eu acho que veio para... O protagonismo dele veio para ficar. Acho que essa parte dele ser... porque quando a gente fala transição, parece assim que ele vai chegar lá e entregar vai embora. Ele vai embora. Eu acho que a gente vai ter que, vamos dizer assim, otimizar o uso do gás para que ele demore o máximo de tempo possível. Assim como o petróleo, eu acho que ele realmente vai perder bastante espaço, mas não vai deixar de existir porque tem usos nobres e importantes e razoavelmente sustentáveis para que ele seja utilizado, seja na indústria petroquímica, farmacêutica, asfalto, enfim, coisas que ele tem um papel ainda bastante competitivo em relação a outras alternativas. Então a gente tem que saber usar isso aí. E de repente não precisa estar no combustível do carro, né? Ou do ônibus. Exatamente. Essa aí acho que é a principal transformação. Tira aqui e usa para outro uso. E o Brasil tem, eu citei híbrido flex aí, então o Brasil tem essas soluções de misturar, né? Miscigenação, né? Miscigenação racial, sincretismo então, energético. Energético. Então são coisas assim que eu acho que a gente vai ter ser um ou outro, não. É um mais um. E vai ter espaço para o gás natural nesse quebra-cabeça. Então o gás é mais do que um combustível de transição energética. Esse é o combustível, para mim, da integração energética. Muito legal.
Continuando então falando de lições aprendidas, né? Acho que teve algumas interessantes aqui, desde isso, né, de trazer os agentes, de participar os agentes, da construção ser coletiva, de aproveitar as questões regionais, teve várias lições aprendidas, mas a gente ainda tem agora um grande trabalho a fazer. A gente ainda tem a Petrobras, claro, realmente reduzindo a sua participação no mercado de gás, dando espaço para novos agentes, mas neste momento em que estamos conversando aqui, ainda é difícil, a gente tem questão contratual, né? O pessoal ainda fala, puxa, não tem um contrato padrão para atingir liquidez, né, do gás natural, dificuldades para contratação de capacidade de transporte, né? Ainda falta regulação, então sabemos de algumas questões que a gente precisa melhorar. Antes dessa entrevista, fiquei pensando, será que agora seria a hora de um gás para crescer 2? Seria a hora de uma grande concertação? Qual é o momento do gás natural agora, Márcio, para a gente poder seguir para um novo patamar depois dessa abertura, depois da nova lei? O que temos que fazer agora? A gente tem que ter paciência, né? Tem que continuar trabalhando. Não existe solução mágica. Agenda criada lá em 2016 e, sei lá, depois renovada em 2019 com o novo mercado de gás e colocada em prática, essa agenda havia um grau de convergência razoavelmente grande, teve alguns pontos divergentes até o último momento da votação, mas a maior parte havia posições diferentes do que acha que vai resolver, não vai resolver, dos mesmos atores que disseram assim, ó, ele diz assim, não adianta só fazer a lei, também concordo. Não adianta, para mim, mais maravilhosa que pudesse ser, perfeita, assim, é lei perfeita, mas ela, se a gente não trabalhar, a gente teve pandemia que não estava no planejamento, está tendo crise na Europa, no mundo, inflação, enfim, uma série de situações, uma discussão sobre, sempre tem esse principalmente na América Latina, né, que oscila mais entre um modelo mais de mercado, um modelo mais centralizado. Então, isso aí, eu acho que naturalmente é um equilíbrio ao longo do tempo, vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas o Brasil, felizmente, ou sei lá, não é felizmente, mas o Brasil tem características próprias, né, que vamos dizer assim, que não busca rupturas, né. O Brasil sempre dá um jeito. Por um lado é ruim porque não resolve as coisas rápido, mas vai convivendo, vai... Então, o que eu vejo que o momento atual é o seguinte, não tem mais volta. Não dá mais para voltar atrás. Algumas responsabilidades que a Petrobras tinha e ainda tem, vamos dizer assim, às vezes ninguém quer pegar. O abastecimento do país, uma crise, ainda se pede socorro à Petrobras. Então, como planejar, como vamos dizer assim, cuidar, o gás é um dos exemplos, porque a Petrobras, na realidade, fazia o planejamento integrado energético do país, junto com a Eletrobras, outra vertente, a Petrobras de um lado, a Eletrobras de outro, que deviam se conversar de vez em quando, mas assim, cada um no seu quadrado, vamos dizer. Então, se faltava gás, não ia faltar gás no lugar, a Petrobras substituía dava um jeito de trazer da Bolívia, o GNL, abrir mais um poço, ou trocava por óleo diesel em outro lugar, então fazia um balanço e a competição está solta em tudo que é lugar. Surgiu nesses últimos anos um valor na Europa e outros locais, e também que é muito importante aqui no Brasil, que é a segurança energética. Então, assim, a segurança energética é muito importante. Então, quem vai garantir a segurança energética? Como que esses protocolos todos, então assim, para sair de um modelo que era na mão da Petrobras, para um modelo que o mercado tem que garantir isso, a gente tem um desafio. Ainda tem um peso muito grande da Petrobras então acho que tem que ir avançando, acho que a maturidade das instituições, das empresas, de todos. Às vezes a gente vê alguns reclamando, escrevendo artigos, até leio assim, com bastante interesse para entender, mas às vezes eu vejo assim, tem gente que nasceu para ser oposição, então não consegue ser, tá bom, tudo que você quer está aqui, não, mas faltou um negocinho aqui.
Então, eu acho que a hora é da verdade, vamos dizer assim, olha, nós precisamos, não tem um mundo ideal para chegar lá na Europa e dizer, não, o ideal é que o Nord Stream não tivesse operacional, não tivesse um conflito na Rússia, a gente tivesse GNL. Mas ao mesmo tempo, né, que a gente às vezes vê algumas reclamações, a gente vê uma série de atores vindo para o Brasil, ou dentro do Brasil mesmo, se estabelecendo em novos negócios ligados ao gás natural, como a distribuição fracionada de GNL, de GNC, grandes consumidores indo diretamente buscar soluções energéticas, né? E eu vi um termo que a Noruega usa, que chama novas soluções energéticas. Então acho que a gente está num momento que a gente precisa, e novas soluções energéticas não necessariamente eólica, solar, assim, hidrogênio, é uma combinação, e Brasil, as soluções para o Brasil são diferentes do que para a Europa, do que para os Estados Unidos, ou para os nossos vizinhos aqui, e dentro de cada região do Brasil também tem suas diferenças. Então acho que a gente tem que trabalhar para que o gás continue. Acho que precisa manter os fóruns funcionando. Acho que o governo tem um papel fundamental, porque não dá para terceirizar isso para a sociedade diretamente. Acho que pode até ter uma espécie de controle da sociedade, chamar assim, mas tem que ser gerenciado pelo governo. Seja dos grupos de discussão aí nas redes, a gente precisa que tenha uma moderação e que esse espaço de interação, de participação geral aconteça. Então acho que isso foi mantido. A gente vai, se houver alguma mudança, a gente vai ver como que isso vai ser feito, mas acho que essa conquista é difícil de voltar atrás, porque os atores estão tão acostumados, é tão bom e fácil fazer isso, mais confortável do que conversar individualmente com um, com o outro. E sempre vai ter, vão existir essas conversas, essas demandas, uns são mais ativos, outros são mais low profile, assim, estão mais recuados. Eu não sei, quer dizer, você falou em ter um novo programa. Uma grande concertação, união em torno dessas eu acho que questões agora. Eu acho que dentro talvez assim, se eu tivesse um poder mágico assim de criar uma coisa, eu botaria assim um programa de novas soluções energéticas. O gás seria um dos pilares fundamentais desse programa. De repente trabalhar então junto, né? Não fazer um programa de gás, outro do biocombustível, outro do eólico. E esses programas estão vivos. Eu acho que está faltando vamos dizer assim, o que faria diferença agora é uma busca de uma integração maior. Muito bem. Márcia, eu te agradeço pela essa entrevista. Esse e outros episódios do nosso podcast Falando de Mercado você encontra no nosso site, que é www.argusmedia.com/falando-de-mercado. Então, acompanhe os nossos próximos episódios do podcast Falando de Mercado e eu te espero lá. Até a próxima!